Vamos lá? Senhor Deus, Tu estás sob o controle dessa programação. Clamamos para que o Senhor trabalhe e age agora através de mim e através de cada um de nós. Que todas as coisas contribuam para que a mensagem chegue e impacte cada coração aqui e daqueles que estão nos assistindo de casa. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, o capítulo 3, e nós vamos iniciar a leitura da palavra do Senhor Deus. Já pode retirar a música. 2 Pedro, capítulo 3. O verso 9 tem uma promessa, uma palavra para cada um de nós que eu queria que você atentasse. Enquanto vocês estão abrindo, talvez você possa estar se perguntando: cadê o pastor Josué? O pastor Josué hoje não estará conosco. Então a mim vai ficar a responsabilidade de trazer a mensagem nessa noite. Mas a mensagem dessa noite que eu vou trazer a você é a continuidade da mensagem que o pastor Josué tem trazido. Então eu queria que você atentasse para o texto bíblico. Vamos abrir o texto bíblico algumas vezes nessa noite. E a primeira está registrada aí em 2 Pedro capítulo 3, o verso 9, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui o apóstolo Pedro está falando a respeito da volta de Jesus. Alguns poderiam sair por aí dizendo o seguinte: Jesus vai voltar. Em contrapartida, outras pessoas poderiam, ao ouvir essa mensagem, retrucar dizendo: mas desde que o mundo é mundo e desde que eu me entendo por gente, desde muito pequeno, eu escuto essa história que Jesus vai voltar e até agora ele não voltou. O texto bíblico está avisando com antecedência que esse tipo de conversa iria acontecer. Mas aí Pedro, ele acaba dizendo o seguinte: Deus não está postergando, Deus não está retardando a sua promessa. Ele de fato vai cumprir aquilo que ele disse que vai fazer. E aqui já fica uma mensagem para você que eu não sei se você já parou para perceber. Mas o texto aqui é claríssimo: se Deus te prometer algo, Ele vai cumprir. E nessa afirmação está aqui colocando isso para você. É claro que aqui está falando sobre a volta de Jesus, a grande e a maior promessa da Bíblia. Mas se Ele prometer algo para você essa noite, tenha certeza, se você permitir e fizer a sua parte, o Senhor vai cumprir. E aqui o texto está dizendo assim: Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém pereça. E o texto vai dizer que Ele é longânimo. Quando essa palavra é encontrada lá no Antigo Testamento, longanimidade, é ter longânimo, longa paciência com alguém. Quando ela é encontrada lá no Antigo Testamento, a palavra utilizada, eu não consigo me recordar agora plenamente qual é, mas ela significa nariz longo. E não é pelo tamanho, Luísa, do nariz. O que quer dizer essa palavra? É uma expressão que era utilizada, é como se alguém estivesse falando com você e você fizesse assim, ó. Respirar fundo. O que o texto está dizendo é que diante das nossas atitudes, diante da nossa vida, olhando para mim e para você, mesmo a gente desdenhando as promessas de Deus, o texto vai dizer que Deus... Ele respira fundo quando se trata de mim e de você. Ele não perde a paciência quando se trata de mim e de você. Ele não quer que nem eu e nem você venhamos nos perder. Isso não é bonito? Esse é o nosso Deus. Deus não deseja a perdição. O amor dele não depende da minha história e da tua. Ele quer que eu e você, todos nós, venhamos nos salvar. Ele nos ama, mesmo sendo quem somos. Ele não ama versões melhoradas de nós. Ele ama pecadores reais, que somos eu e você. Por isso a Bíblia vai dizer... Ele respira fundo quando olha para mim e para você. E Ele não quer que eu e você venhamos nos perder. Só que o texto bíblico
vai dizer que o Senhor nos ama. No livro de Efésios, no capítulo 3, o verso 18, olha que lindo que é esse texto. Efésios capítulo 3, o verso 18, você já vai entender por que a gente está lendo esses textos agora e o que é que isso tem a ver com a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Efésios capítulo 3, o verso 18 e o verso 19, diz assim o texto bíblico: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que o texto está falando? Veja, Deus ama tanto a mim e a você, que eu posso passar um dia inteiro falando o quão grande é esse amor, e mesmo assim não vai ser suficiente. Nós temos uma canção no nosso inário que diz assim: se a tinta do mar se transformasse, e o céu em papel também, e a pena ágil deslizasse, dizendo o que esse amor contém, diz o texto bíblico, o texto do hino, não seria suficiente para falar o tamanho do amor de Deus por mim e por você. 2 Pedro 3,9 está deixando muito claro isso. Deus nos ama incondicionalmente e quer que eu e você venhamos nos salvar. Só que lá em 2 Pedro 3,9, se você puder voltar rapidamente, o final do verso diz que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Que todos cheguem ao arrependimento. E o que quer dizer esse arrependimento aqui? A palavra para arrependimento no original grego é metanoia. Significa uma mudança de conversão, uma mudança de caminhada, uma mudança de trajetória, uma mudança de pensamento. É como se eu estivesse indo para um lado e de repente que eu entendo que aquele lado não vai me levar a um lugar bom, aí eu conscientemente, não é movido por emoção, mas conscientemente eu digo assim, não vou mais andar aqui. Agora eu viro de lado. É uma mudança, uma trajetória. Eu estava indo nessa direção e agora eu vou em direção completamente oposta. O que o texto bíblico de 2 Pedro 3,9 está dizendo? Deus te ama, Deus quer te salvar, não quer que você pereça, não importa quem você é, Ele ama você imensuravelmente. Mas Ele quer que eu e você venhamos mudar de rota, de caminho. Mudar de trajetória. Andar em direção ao céu, andar em direção a Ele, andar em direção às coisas do céu. Em direção ao governo de Deus. E isso implica mudança de trajetória, de direção, de comportamento, mudança de quem vai governar a minha vida e a sua vida. Interessante que Pedro conecta o arrependimento a uma outra palavra e mais dura até agora. Pedro está dizendo assim, mas que venham ao arrependimento. E essa condição, essa vontade que Deus quer para mim e para você, está diretamente relacionada a uma palavra que está na frase anterior. Deus não quer que ninguém pereça. Isso quer dizer que mudar de vida, mudar de trajetória, mudar de comportamento, mudar de mente, mudar de caminhada, para fazer a vontade de Deus, vai me livrar da morte. Vai me livrar da destruição, vai me livrar das consequências erradas. Sem arrependimento, vai haver perecimento. Com arrependimento, vai haver vida. E aqui nasce uma pergunta para nós meditarmos. O que produz esse arrependimento na minha vida e na sua vida? O que produz essa mudança de comportamento? O que produz essa mudança de pensamento onde a gente diz assim, estou vendo que vai dar errado, vou parar aqui, vou dar meia volta e agora vou ir em direção contrária. O que produz isso? Como essa transformação acontece na minha vida e na sua vida? Ontem o pastor Josué nos falou sobre ela. Ele nos disse que a transformação nada mais é do que a presença do Espírito Santo vivendo em mim e em você.
E a presença do Espírito Santo vivendo em mim e em você provoca um fruto de conversão. Conversão e arrependimento são exatamente a mesma coisa. Agora, veja, arrependimento, de acordo com a Bíblia, não é uma tristeza pelo caminho errado que eu estou trilhando. Não é um sentimento de culpa ou uma emoção guardada. Arrependimento é uma tomada de decisão e uma ação em direção a essa decisão tomada. Então aquele que diz assim, não vou mais fazer, não vou mais andar, não vou mais isso, não vou mais aquilo, porque o seu coração está triste, mas não muda, não caminha nessa direção, não anda em direção àquilo que Deus está propondo, essa pessoa não está arrependida, ela está triste. Ela está pesarosa. Agora, só há uma conversão, só há um arrependimento quando há de fato uma mudança. Vocês conseguem entender isso? E é isso que a Bíblia vai nos dizer. E aí, quando o Espírito Santo ele começa a fazer essa transformação, essa conversão na minha vida e na sua, ele vai demonstrar isso através daquilo que a gente viu ontem na mensagem, através do seu fruto. A presença do Espírito Santo começa a colocar em mim e em você características do próprio Deus. O que é o fruto do Espírito? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 em diante. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Aqui a gente vai conseguir entender uma ação que o Espírito Santo faz. Durante essa primeira parte dos 10 dias, a gente tem visto muito qual é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus e ele está aqui no lugar de Jesus. O Espírito Santo, ele nos aponta para Jesus. O Espírito Santo, ele nos convence do que é certo, do que é errado, das consequências, sobre as decisões que tomamos na nossa vida. A gente viu o Espírito Santo nos guiará para conhecermos toda a verdade. Só que aqui o texto vai dizer da principal função do Espírito Santo. Há quem diga que a principal função do Espírito Santo é dotar a igreja de dons espirituais. Há entre aqueles e no mundo evangélico aí fora que dizem que o principal e a maior dos dons espirituais é a presença do dom de línguas estranhas que determina se você tem o Espírito Santo ou não. Na verdade, o que a gente vai ver aqui na palavra de Deus, nesse texto que vamos ler juntos, que o que determina se o Espírito Santo está na minha vida ou não está, abra seu ouvido agora, é a transformação e não dons espirituais. Leia comigo o que diz o texto bíblico. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde estiver o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. O que o texto aqui está nos ensinando? Se o Espírito Santo estiver na sua vida, se o Espírito Santo estiver agindo na minha vida, vai haver certamente o quê? Mudanças. E essas mudanças são reveladas através dos seus frutos, que são características de quem ele é. Só que veja, o texto aqui é claríssimo, categórico ao afirmar que não é num piscar de olhos que essa mudança acontece. Ela vai acontecendo, diz o texto, de glória em glória, uma luta de cada vez. O Espírito Santo vai vencendo e vai conquistando espaço no meu e no teu coração. E aquela pessoa que você era, quando você menos perceber, você deixa de ser. Só que, sabe, a gente tem exercitado isso ao longo de todos os dias aqui juntos. E quando você vem à frente, eu até já falei isso para você. Ele só faz essa obra com a minha e com a tua permissão. Eu gosto de pensar o seguinte, eu não gosto que ninguém entre lá no meu quarto, lá nas minhas coisas e mexa, sem pedir para mim. Ah, mas foi para arrumar. Não, tinha que ter pedido. Minhas coisas. E o Espírito Santo, ele é tão educado, Deus é tão respeitador, que se eu e você não permitirmos que ele haja, ele não age.
Até para uma bênção o Senhor só dá se nós falarmos assim: Senhor, pode dar, eu quero. Senão o Senhor não dá a bênção. Senhor, muda isso em mim. Eu te autorizo a fazer. Aí ele começa a agir. Mas enquanto nós não pedirmos, ele não faz. Ontem o pastor Josué ainda comentou aqui com a gente, leu para nós, já estudamos isso, que o Espírito Santo quer ser dado, o poder dele quer ser dado, Deus quer dar a mim e a você, contanto que eu e você venhamos pedir. A gente precisa pedir. O Espírito Santo muda a nossa realidade interior, ele altera quem nós somos, ele transforma a nossa natureza, não somente o nosso comportamento. É isso que o Espírito Santo faz. Deus, ele não ignora as nossas imperfeições. E por que eu estou falando isso? Eu me lembro quando eu estava em São Paulo, fazendo a faculdade de teologia, eu fui fazer um dos meus estágios na cidade de São Paulo. E quando eu estava fazendo o estágio, os jovens tiveram a seguinte ideia: nós vamos ir para tal bairro, eu não me lembro mais o nome do bairro, nós vamos agora para tal bairro e nós vamos fazer serenatas para as pessoas que estão afastadas. E fazia muito tempo que eu não via uma serenata. A última serenata que eu meio que acompanhei, fizeram para minha mãe, há 30 anos atrás, quando um coral foi lá no pátio da nossa casa cantar para minha mãe, que nem era adventista ainda. Foi a última que eu vi. Então, o que acontece? Aí eles tiveram essa brilhante ideia. Pegaram uma caixa de som Bluetooth, daquelas gigantescas. E falaram assim: vamos lá fazer serenata. Chegamos na frente da casa da pessoa, era um rapaz. E aí lá na frente do rapaz, tocamos a música, fizemos a serenata. Ele saiu muito bravo. E perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? E aí alguém falou assim: a gente está sentindo a sua falta, fulano, a gente queria que você retornasse para a igreja, Jesus ama você. Aí imediatamente esse jovem ele falou assim: se Jesus me ama, vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Você consegue compreender que o que a gente acabou de ver na palavra de Deus é que sim, o amor de Jesus ele é incondicional. Ele vai atrás de mim e vai atrás de você, indiferente de quem nós somos. Não faz nenhuma questão de mudança. Mas uma vez que eu recebo Jesus na minha vida, uma vez que ele vem ao meu encontro, uma vez que eu entendo o plano dele, aqui está dizendo que o Espírito Santo agora ele fica sedento por uma autorização. Porque veja, queridos, a Bíblia vai dizer que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o pecado desfigurou isso em nós. Nós não somos mais a imagem e semelhança do nosso Criador. Por isso vivemos a vida desgraçada que temos. Por isso o mundo é o mundo que é. Só que quando Deus entra na minha vida, não é para dar carro, não é para dar casa, não é para dar bom salário, não é para dar boas roupas, não é para dar viagens, não é para dar um bom trabalho. Não é para curar nossas enfermidades. Ele entra na minha vida e na sua vida para que ele consiga restaurar aquilo pela qual fomos criados para ser. A imagem e semelhança dele. Então, quando nós entendemos o que Deus é capaz de fazer, o Espírito Santo fica assim: posso ou não posso agir? Aí se você diz pode, ele começa de glória em glória a transformar você. E essa transformação é que é a prova viva de que você tem o Espírito Santo na sua vida. E aí eu preciso fazer uma pergunta para você refletir. O Espírito Santo tem te transformado? Você tem permitido que ele mude você? Agora tem uma outra pergunta. Por que ele quer transformar a gente, a imagem e semelhança de Deus? Eu comecei a mensagem dessa noite dizendo que o Senhor Jesus vai voltar, ainda que algumas pessoas digam que isso não vai acontecer, que está demorando demais. Se ele vai voltar para buscar aqueles que aceitaram a ele. Sim ou não? Sim. E vai buscar aqueles que aceitaram a ele para levá-los para o céu, para viver eternamente ao lado dele. Agora, você já parou para pensar que você pode não gostar de viver ao lado de Jesus? Você já parou para pensar que você pode não estar habituado a viver com ele?
Sabe que existem pessoas que nos convidam para participar de algumas coisas na vida delas, né? Ô Robertson, vai lá em casa, vamos fazer uma noite de filmes. Ô Robertson, vamos lá em casa, nós vamos jantar, vamos almoçar. Agora vamos trabalhar com a seguinte hipótese: você é convidado para almoçar na minha casa. Ok? Aí você vai lá na minha casa para almoçar comigo, eu boto uma mesa bem bonita, mas o que eu sirvo, você detesta. Você pode comer até uma vez por educação, por respeito, por ficar sem graça de me dizer assim, não como. Mas todas as vezes que eu te convidar para almoçar na minha casa e falar que eu vou servir aquilo, você, uma hora vai dizer assim, não quero mais. Estou mentindo ou não estou? Você está entendendo? Por quê? Porque o teu gosto é diferente do meu gosto. Por que o Espírito Santo quer atuar na minha vida e na sua vida nesse tempo em que estamos vivendo? Para mudar o nosso gosto. Porque tem coisas na minha vida e na sua vida que nós gostamos, que é diferente daquilo que o Senhor Deus gosta. E se Ele vai nos levar para viver com Ele, temos que ter o mesmo gosto. Por isso o Espírito Santo deseja tanto transformar a mim e a você. E a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua mostra que essa transformação está acontecendo. E a gente viu ontem, é através dos frutos. No livro de Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, vai nos ensinar uma realidade um pouco cruel para alguns. Efésios capítulo 2, o verso 1 em diante, até o verso 3, o texto bíblico vai dizer para mim o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, e que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí o texto termina aqui no verso 3 dizendo assim: e éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Veja que o texto está dizendo que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança, que antes de Cristo entrar e ter a proposta do Espírito Santo de mudança, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, não é reconhecido por Deus como filho. Criatura de Deus somos todos nós. Mas filhos de Deus é só aqueles que são transformados pelo Espírito Santo. Por isso que Nicodemos, quando chega para Jesus e fala assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus olha para ele e fala assim: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, nascer da água parece que é fácil para nós entendermos, parece que significa o batismo. Mas e o que é nascer do Espírito? Se não é a presença do Espírito Santo transformando a mim e a você. Porque uma vez eu e você nascemos da água. Uma vez eu e você aceitamos o Senhor Jesus e o que Ele tem para a nossa vida através do batismo. E o batismo não foi mágico, ele foi uma demonstração pública de que nós queremos ter o que Deus está nos propondo. Só que Jesus ele não parou por aí quando falou para Nicodemos, falou assim: quer entrar no reino? Vai ter que nascer do Espírito. E agora a gente está entendendo o que é nascer do Espírito. É uma vida transformada. Mahatma Gandhi uma vez disse que ele, se fosse comparar todas as religiões que há no planeta, uma seria a melhor de todas: a cristã. Aí perguntaram para ele assim: mas então por que você não é cristão? Aí ele disse: por conta dos próprios cristãos. Nós temos amigos que estão nos visitando, temos pessoas que estão nos assistindo pela internet. Eu represento a muitos cristãos, sou um deles, mas preciso me desculpar por uma grande parte, uma grande maioria,
que é nascido da água, mas não é nascida do Espírito. Precisamos permitir que o Espírito Santo, ele de fato transforme a nossa vida. Por quê? Porque nós vamos viver no céu e precisamos gostar de lá. Mas se nós nos contentarmos somente em sermos membros do corpo e não termos o corpo transformado, a mente transformada, que obra então o Espírito Santo pode fazer? No livro de Colossenses, capítulo 1, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Colossenses, capítulo 1. O verso 13 diz assim o texto bíblico: Ele, o Senhor Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor Jesus, como é que Ele faz para nos libertar das garras do inimigo? Como é que Ele faz para nos libertar do império das trevas? Como é que Ele faz para nos tornar cidadãos do reino do seu amor? Através da presença do Espírito Santo. É por isso que uma das coisas que o Senhor Jesus falou, e Ele ainda afirmou: cuidado, não entristeçais o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é justamente ignorar o fato da maior obra que o Espírito quer fazer na minha vida e na sua, que é a transformação. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, vá para lá, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, do ladinho do livro de Apocalipse. Eu preciso que você entenda isso agora. Por que transformar a minha vida? Por que colocar sobre mim e sobre você aquilo que estudamos ontem, os frutos do Espírito? Veja que os frutos do Espírito não são os dons do Espírito, mas é o dom do Espírito. Você não é aquele fruto, você não tem amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, longanimidade, paciência. Você não tem isso. Então é um dom, é um presente, Deus te dá, com a presença dEle. Esses dons, esses frutos que nós vimos, são características de quem é o próprio Deus. E aqui em 2 Pedro 1,4 diz assim, vamos ler juntos. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas de Deus, sua palavra, vos torneis o quê? Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por que o fruto do Espírito quer ser dado para você? Por que ontem a gente estudou isso? Por que nesses 10 dias de clamor nós estamos estudando isso? Porque o interesse de Deus é que você tenha a mesma natureza que Ele tem. Você sabe que Jesus salvou você na cruz, não sabe? E não importou quem você era. Ele deu a salvação para quem é bom e para quem é ruim. Ele deu a salvação para quem é branco e para quem é preto. Ele deu a salvação para quem é magro e para quem é gordo. Ele deu a salvação para quem faz coisas corretas e para quem não faz. A salvação foi dada para todos. Só que para usar a salvação, para usufruir dela, que é a eternidade, só vai quem quiser. E para querer a eternidade, escuta bem o que eu vou te falar, tem que ser semelhante a Jesus. Tem que ter o gosto parecido, tem que ser co-participante da sua natureza. Por quê? Já expliquei. Do jeito que eu estou, se eu for para o céu, eu vou querer ir embora de lá em 1 semana. Não é a mesma comida, não é a mesma música, não é a mesma roupa, não são as mesmas diversões, não é a mesma conversa. Lá nem rede social tem, não tem Instagram, não tem YouTube, não tem Netflix, não tem nada disso. Se acaba a internet na minha casa um dia, porque falta luz, acabou meu dia. E às vezes eu fico pensando, Espírito Santo, você precisa tirar de mim. É uma coisinha simples, mas eu vou odiar o céu se lá não tiver. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu estou falando de mim. Mas para você pode ser outra coisa.
Por isso o fruto do Espírito tem que ser colocado em mim e em você. Agora a pergunta é, por que eu tenho que pedir? Já não ficou claro que Deus quer nos mudar? Ficou, né? Já não ficou claro que a ação do Espírito Santo é fazer essa transformação na minha vida? O pastor leu ontem isso para nós, o texto. Deve de ser nossa maior prioridade, maior necessidade. Devemos de clamar por isso. Agora, por que clamar? Por quê? Por que clamar pelos frutos do Espírito? Pelo dom do Espírito, que é a habitação do Espírito Santo transformando a minha vida e a sua. O dom do Espírito envolve 3 realidades. Primeiro, ele habita. Com o passar do tempo, ele vai governando, ele vai jogando para fora. Quando ele habita, ele vai jogando para fora aquilo que não faz parte do reino de Deus. E ele vai ganhando terreno. Por isso que a oração de hoje foi: qual parte da tua vida você quer colocar para Deus que só Ele pode atuar? Que você não consegue mais. Para Ele ganhar terreno, governância. Porque tem lugares do meu e do teu coração que o Espírito Santo não governa. Ele está na nossa vida, você está aqui, o Espírito Santo está atuando em você, mas tem partes que Ele não governa. E com o passar do tempo, de glória em glória, Ele vai nos convencendo de que tem que governar. Até que uma hora a gente fica esnucado, tem que entregar ou não entrega. E aí, se a gente entrega, Ele joga fora, lança fora, expulsa da nossa vida, e aquilo não mais irá dominar você. Então Ele age, Ele governa. Aí Ele implanta. Ele habita, governa e implementa. Implanta na minha vida e na sua. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você é fumante. Aí você entendeu que não é mais para fumar porque você é templo do Espírito Santo. Isso vai te trazer complicações, vai te trazer problemas de saúde, isso vai fazer com que você viva menos, tenha muitas complicações. Vai dar mau exemplo para as pessoas que te cercam, além de ser desagradável. E aí começa o Espírito Santo a te colocar isso na mente. Aí você fala assim: preciso parar, mas eu não consigo, é um vício. Há quanto tempo eu fumo? Aí você ora para o Senhor: Senhor, essa área eu não consigo. Começa a governar. Aí o que o Espírito Santo faz? Ele expulsa, ele tira. Aí você fala assim: estou 1 semana sem fumar. Glória a Deus, graças a Deus. Aí passa 1 mês, alguém pergunta: e aí, como é que você está? Já 1 mês sem fumar, graças a Deus. Graças a Deus. Aí o que acontece? Quem está na volta de você sabe de uma coisa que quem não está, não sabe. Sabe o que é? É que você, depois de 1 semana, depois de 1 mês, começa a ficar o quê? Impaciente, nervoso, nervosa. O humor vai lá para baixo. Não é assim? O mau humor vai lá para cima. Por quê? Porque é a mente e o corpo pedindo o quê? O cigarro, chamado de abstinência. Enquanto isso, o que o Espírito Santo está fazendo? Está expulsando, está jogando fora da sua vida. Mas ainda ele não implementou a natureza divina ali. Quando é que ele implementa a natureza divina ali? É quando você não desiste. Persiste na sua decisão. Se afasta daquilo que poderia fazer você cair no cigarro de novo. Aí ele fala assim: agora eu vou fazer a minha parte. Eu vou restaurar a mente e eu vou restaurar o hábito. Vou fazer novo. O desejo eu vou jogar no lixo agora. Pode chegar com cigarracinha no teu nariz. Você não fuma mais. Agora você está com a natureza do reino. Entendeu? E isso eu posso colocar para qualquer outro problema. Então é assim que o Espírito Santo faz. E aí eu fiz a pergunta: por que clamar para que o Espírito Santo faça? Por que clamar? Ele não quer fazer? Sim ou não? Deus não sabe o que precisa ser feito? Sim ou não? Mas então por que agora a Bíblia vai dizer que eu tenho que clamar?
Porque quando eu clamo, me dá consciência de quem eu sou e da necessidade que eu tenho de buscar pelo Salvador. Que não é eu quem faço, é Ele quem faz em mim. Porque quando eu clamo, ao mesmo tempo em que eu vejo quem eu sou e quem Deus é e o que Ele pode fazer, eu também sei as coisas que eu preciso fazer para me preparar para receber. Me prepara, o clamor me prepara, o clamor me posiciona. Se não é de Deus, eu não quero mais. E aí o universo começa a olhar para mim e para você de forma diferente, com expectativa. O apóstolo Paulo vai falar em Hebreus capítulo 12, que diante da tentação temos que resistir até o sangue, porque estamos sendo observados por uma nuvem de testemunhas. Mas aquele que não clama, aquele que não pede, o céu olha para nós e fala assim: não vai mudar nada. Entendeu? Mas aquele que pede, Luísa, aquele que clama, Ieda, o céu olha e fala assim: nós estamos contigo, nós vamos torcer junto, a gente vai interceder junto, a gente vai orar junto, a gente vai ir com uma legião para te afastar de influências ruins. O céu trabalha para te libertar. Por isso o clamor, por isso. Eu quero terminar com a última parte do sermão. Essa parte do sermão vai ser o tema que vai ser trabalhado amanhã. O Espírito Santo, ele quer trabalhar, sim ou não? Mas faz isso com a tua e com a minha permissão. E permitir não é dizer, o Senhor sabe, Ele faz se quiser. Não, permitir é clamar com insistência para que Ele haja. Isso é a permissão. Agora, a Bíblia vai nos dizer em Gênesis capítulo 6 o seguinte. Rapidinho, eu quero ler 3 passagens com você. Gênesis capítulo 6, o verso 3. Gênesis 6, o verso 3. A gente vai fazer a leitura corrida aqui agora. Gênesis 6, o verso 3. Pastor já leu essa leitura aqui durante a semana. Gênesis 6, 3, olhe lá. Então disse o Senhor: o meu espírito, o que diz ali? Não agirá para sempre nos homens, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Vamos agora para outro texto bíblico, João capítulo 9. João capítulo 9, verso 4 e 5. João capítulo 9, verso 4 e 5. É o penúltimo texto da noite. João 9, verso 4 e 5. Diz assim: é necessário que façamos, isso é palavra de Jesus, tá? Foi Ele que falou essas palavras. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais irá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Outro e último texto para ler com você, Apocalipse 22. Abre lá. Apocalipse 22, verso 11 e 12. Apocalipse 22, verso 11 e 12. Olha o que o texto está falando. Continue o injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. Comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que esses 3 textos têm em comum? Em Gênesis capítulo 6, diz assim: o Espírito de Deus não agirá por quanto tempo? Para sempre. Tem gente que acha que Deus é bom. Bom até demais a ponto de ser bobo. Ah, Deus vai me aceitar. Ah, Deus, contanto que eu vá na igreja, que eu dê meu dízimo, que eu guarde o sábado, que eu faça isso, que eu faça aquilo. Deus vai me aceitar. O texto está dizendo que o Espírito Santo, se não agir, vai chegar o dia que ele não agirá mais. Jesus falou quando olhou para a vida daquele jovem cego:
Nós temos que trabalhar, há uma obra a ser feita, o Espírito Santo quer trabalhar. Eu sou a luz, e enquanto eu estou iluminando, vai haver luz, mas vai chegar a noite, eu não vou mais brilhar. E Apocalipse termina, a última página da Bíblia, dizendo assim: chegará o dia em que quem é injusto não vai conseguir ser justo, quem é impuro não vai conseguir ser purificado. O injusto vai continuar na prática da injustiça, o imundo vai continuar fazendo imundícia. Agora, quem é santo vai continuar sendo santo. Quem está sendo transformado, modificado, quem tem a presença do Espírito Santo, vai continuar sendo melhorado, aperfeiçoado, preparado para encontrar com Jesus. E aí o último verso que a gente leu, o 12, ainda fala assim: porque eu vou voltar em breve, disse o Senhor Jesus, e eu vou recompensar cada um o amor. É isso? As escolhas que eles fizeram, a permissão que eles deram. Por isso essa semana, por isso esses 10 dias. A gente até ontem estava falando o que o Espírito Santo quer fazer, e hoje a gente começa dizendo o seguinte: vai chegar um dia que o Espírito Santo não vai querer mais fazer na tua vida, na minha vida. Portanto, hoje, no tempo em que estamos vivendo, o tempo do fim, nós temos que dar a permissão para o Espírito Santo agir de uma forma que ele ainda não agiu, de transformar o que ele ainda não transformou, de colocar em mim e em você a natureza divina, de mudar os nossos hábitos, os nossos planos, os nossos sonhos, para serem compatíveis com aquilo que ele tem para cada um de nós. Minha pergunta para você, para encerrar, é: você quer permitir que ele te transforme a partir de hoje? Você quer clamar para que ele faça uma obra na sua vida? Mas deixa eu te dizer uma coisa: a gente está no programa de 10 dias de clamor, vai terminar no sábado. E será que no sábado você vai terminar de clamar? Se você para o clamor, a gente tem que clamar quantas vezes? Todos os dias, porque nenhum de nós é perfeito, e a obra tem que ser feita na minha vida e na tua todos os dias. Ontem até o pastor falou, mesmo que a gente caia hoje, no agora, nos minutos anteriores, a gente não precisa continuar caindo nos próximos minutos, nas próximas horas, nos próximos dias. A gente pode clamar para que o Espírito Santo nos transforme, e vai chegar uma hora em que ele vai exercer a sua governância e a sua implementação, quando ele vai implementar o caráter dele em nós. Então, se você quer, fica comigo, vamos ficar em pé. Vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor Deus. Vamos nos entregar para que o Senhor faça essa obra na minha e na sua história. É uma história que começou um dia, mas se a gente permitir que ele haja, vai durar por toda a eternidade. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai que habita no céu, obrigado por tua palavra. Nós entendemos que a presença do Espírito Santo é percebida numa vida transformada. Tem pontos na minha vida que precisam ser transformados, Senhor. E os meus irmãos estão em pé comigo porque reconhecem que tem pontos na vida deles que também não estão sendo transformados. Portanto, nós estamos aqui em pé na tua presença, dando autorização para que o Espírito Santo entre e governe. E ao governar, que ele expulse todo o mal de cada um de nós. Que ele expulse tudo aquilo que nos descaracteriza do plano original, que é sermos a imagem e semelhança do nosso Criador. Que ele expulse da nossa vida, nos faça perder o gosto, o desejo por todas as coisas que não haverão no céu e que nos tirarão de lá. Por isso, Senhor, nós nos entregamos hoje, para que amanhã a gente volte a se entregar mais uma vez, até que isso mude em nós. Todos os dias uma entrega, todos os dias um clamor pela mudança. Nós se entregamos, Pai, porque nossa vida não pode mais permanecer a mesma. Eu não sei em que área da vida aqui os meus irmãos nesse momento estão entregando nas tuas mãos. Mas eu louvo o teu santo nome, porque a partir de hoje o Senhor tem autorização para entrar e para mexer.
E se o Senhor entrar e mexer, muito em breve, todos nós veremos grandiosas mudanças acontecendo, vidas sendo transformadas e os teus frutos se manifestando com todo o poder. Em nome de Jesus nos entregamos. Dá-nos uma boa noite. É o que nós te pedimos. Amém.